Bom, quem entra em campo hoje é o Flamengo contra o Bahia, tá? Tem Atlético Mineiro e São Paulo, em Minas Gerais, e tem Flamengo e Bahia no Maracanã. Mauro César Pereira. O Flamengo do Tite vem de um momento muito criticado, né? Vem passando, vem se classificando, mas na Libertadores se classificou aos trancos e barrancos, tanto na fase de grupos, onde disputou com Palestinos até a última rodada, e quase foi eliminado pelo Bolívar, que colocou 3 bolas na trave no jogo de volta. No Brasileiro, vem do jogo contra o Corinthians, onde foi muito criticado, onde mais uma vez o Flamengo não jogou nada, mas na Copa do Brasil venceu o Bahia fora de casa, numa grande atuação, inclusive, do Matheus Cunha, que fez 2 defesas importantíssimas, e hoje decide a vaga no Maracanã. Mauro, a gente até falou sobre isso ontem, né? Sobre a importância para o Tite dessa pausa, primeiro para diminuir a pressão sobre ele, porque o futebol do Flamengo estava muito ruim. Segundo, para recuperar o time, que o time do Flamengo estava esgotado. É um dos únicos clubes aí, junto com o São Paulo, que disputam os 3 títulos ainda. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, né? Digo disputa de título mesmo. E também essa situação de lesão. Você vê, o Gabigol já vai poder ir para o jogo, o Arrascaeta já pode ir para o jogo. Tem como, Mauro, você acha que o time do Flamengo vai mostrar um melhor futebol por causa dessa data FIFA? Seria uma pergunta muito óbvia, né? Qualquer um diria que sim. Mas eu lembro que em várias situações de data FIFA, a gente já criticou muito o Flamengo, porque ele voltava pior. Eu não lembro se era no Flamengo do Tite, também não vou ser injusto. Mas eu lembro que várias vezes, veio da data FIFA, descanso, e o Flamengo voltou pior. Teve até uma, que eu não lembro o treinador, que foi contra o Red Bull Bragantino. Voltou de uma data FIFA, levou de 4, se eu não me engano. Então, por isso eu faço essa pergunta, porque ela parece óbvia. Mas no Flamengo, às vezes o time volta pior depois de uma data FIFA. Isso aconteceu muito com o Sampaoli. Inclusive, essa goleada foi com o Sampaoli de técnico, né? Essa goleada para o Bragantino no ano passado. Bem, ele tem vários desfalques, né? Ele não tem os jogadores que só jogam ano que vem. Vinha Cebolinha e Pedro. Ele não tem os contratados que não foram inscritos nessa fase, não houve tempo, né? Alexandro, Alcaraz e o Gonzalo Plata não podem jogar. Não tem também o De La Cruz. Talvez não tenha, pelo menos para jogar os 90 minutos, o Pulga e o Varela, que jogaram 90 minutos pelas seleções do Chile e do Uruguai na terça-feira, chegaram só ontem ao Rio de Janeiro. Então ele tem vários desfalques, né? Ao contrário do que eu imaginava, as prévias apontam o Gabigol no banco. Eu imaginava que ele fosse começar, mas a tendência é começar com o Luiz Araújo e Bruno Henrique, o Gabriel ficando no banco, né? Então ele tem vários desfalques, o Tite tem vários problemas, mas tem a volta da Arrascaeta, que evidentemente é algo importante, né? E deve manter, acho eu, o Léo Ortiz no meio campo diante dessa possibilidade de contar com o Pulga, embora tenha o Allen, tenha o Everton Cardoso também à disposição. O De La Cruz não deve jogar nem domingo contra o Vasco, a tendência é que ele fique guardado, né, para poder se recuperar a tempo para jogar contra o Peñarol, que é o jogo mais importante aí nesse período aí de um pouco mais de uma semana, na quinta da semana que vem no Rio, pela Libertadores. Agora, a expectativa é sempre que o time consiga jogar bem, de qualquer equipe, né? Mas é difícil dizer diante de tantos desfalques. O Bahia não tem nenhum desfalque, né? Até o Santiago, lateral direito, foi convocado, não jogou, então está descansado, deve entrar em campo, se o Rogério Ceni assim quiser. Então, não tem nada definido. O Flamengo venceu por 1-0, mas é uma vantagem muito pequena. O Bahia tem condições de ganhar no Maracanã e provocar uma disputa de pênaltis, pelo menos. Então, vejo como um duelo bem equilibrado. O Bahia também não tem um retrospecto que não é muito bom, né? Perdeu os 2 últimos jogos, perdeu para o Bragantino, que não vem ganhando de ninguém, né? Isso depois de perder em casa para o Flamengo. Então são 2 times tentando a recuperação. O Flamengo tem muitos desfalques, mas joga em casa e tem 1-0 no placar. Então está mais próximo da classificação. Mas acho que não tem nada garantido. O Bahia é um time capaz de vencer no Rio de Janeiro, inclusive quando se enfrentaram pelo Brasileiro. Não fosse o lado arame liso do Bahia, que é o grande problema do time do Rogério Ceni, talvez conseguisse coisa melhor. Mas produz muito, finaliza pouco, né? Custa aproveitar as chances criadas, esse é o maior problema do Bahia. Agora, Mauro, você tem alguma escalação provável
na sua opinião, a escalação provável do Flamengo? Porque tem muitos desfalques, né? O Flamengo vai ter muitos desfalques. Aí já contando também com jogadores da seleção brasileira, se vão, se não vão começar o jogo. Você tem uma escalação sua provável para esse jogo? O que está pintando, pelo que informam os colegas que cobrem o dia a dia do clube, deve ser o Matheus Cunha, provavelmente o Wesley, não Varela, que jogou terça-feira pela seleção do Uruguai. Fabrício Bruno não jogou na seleção, só viaja no Paraguai, vai jogar. Ele, Léo Pereira, está de volta. Ayrton Lucas, aí deve ser o Léo Ortiz, Gerson, Léo Ortiz, Gerson, o Pulgar não, né? Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique, está faltando alguém. Enfim. Peraí. Arrascaeta, você diz aonde? Alguém do meio ou o Gabigol, um atacante? O Gabigol não deve ser. Então pode ser o Léo Ortiz, o Alan, o Everton Araújo, o Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Esse deve ser o time. A dúvida fica entre esses dois aí. Qual dos dois? O Everton Araújo ou o Alan, Léo Ortiz, Gerson Arrascaeta e os dois atacantes, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Aí o Gerson pode fazer eventualmente o lado, aí não sei como é que ele vai posicionar, a gente vai ver na hora. Mas a tendência, acho que é jogar esse time e o Gabriel ficando no banco. É provável que o Tite também não coloque o Gabriel de saída por conta da lesão, né? Ele vem de lesão, não deve ter condições de jogar 90 minutos, então talvez por isso guarde para o segundo tempo. Pode estar planejando colocar o Gabriel domingo de saída, né? Ele não pode contar com o Carlinhos também, que jogou pelo Nova Iguaçu na Copa do Brasil, então não pode jogar o Carlinhos. Então tem outro desfalque também, que é o centroavante, também não fica à disposição. Então são vários jogadores que ele não pode contar. Já no domingo ele já poderá contar não com o Alcaraz, que está suspenso, mas se tiver em condições ele pode colocar o Alexandre, pode contar com o Plata. O Alcaraz foi expulso contra o Corinthians, né? Então não pode jogar no domingo. O De La Cruz é pouco provável, né, que possa voltar, mas ele pode ter o Pulga, pode ter o Varela, que hoje deve ficar só no banco porque jogaram terça-feira. Aí no domingo contra o Vasco já deve ter alguns jogadores a mais. E na quinta-feira, aí sim, ele pode até ter o cardápio quase completo do momento, com o De La Cruz voltando, esses jogadores de seleções também à disposição e quem sabe também com os jogadores que foram contratados, né? Os 3 contratados. Tem o Michael também fora, mais um. O Michael também está machucado. Você vai lembrando, são vários jogadores que estão fora. O Michael não deve voltar contra o Peñarol, mas ele pode encontrar provavelmente com o Alcaraz, com o Plata, com o Alexandro, com o De La Cruz, aí já fica mais viável montar um time forte. E o grande desafio dele agora é fazer o ataque funcionar sem o Pedro, né, que era um jogador fundamental. Ele perdeu o ataque. Cebolinha e Pedro, o ataque titular, foi embora, só joga ano que vem. É uma situação que o Flamengo está aí cheio de desfalques, né? O Flamengo aí recentemente passou por uma situação desesperadora. É unanimidade, né, Flávio, que o Tite precisa fazer esse time do Flamengo jogar melhor. Esse time do Flamengo tem grandes nomes, mesmo quando está com um time misto, é um time muito forte e vem devendo. Eu costumo dizer que desde o Cuiabá, esse Flamengo vem devendo. Cuiabá, Fortaleza, Criciúma, Vitória, Palmeiras no jogo de volta, Bolívar no jogo de ida e de volta, Corinthians, Botafogo, o massacre que foi no estádio Newton Santos. A sequência é muito ruim de futebol, eu nem digo de resultado não, de futebol. E agora o Tite teve a data FIFA, Flávio. Precisa entregar um futebol melhor hoje no Maracanã, né? É expectativa, né, Pilhado? Todo mundo acha, eu concordo também, que o Flamengo está subaproveitado. O time do Flamengo tem que render mais, pode render mais, tem que render mais. Muitos jogadores... É verdade, o Mauro citou aqui, né, jogadores que ele perdeu pro resto do ano, e um deles o Pedro, que é fundamental. O Cebolinha é outro também que faz muita diferença. Mas o nível do jogo do Flamengo está muito abaixo do que pode. O time joga de maneira muito lenta, muito lateral, e eu acho que é preciso ser mais agudo, é preciso ser mais... Tem mais um jeito de jogar do Flamengo, né? Um time mais agressivo, mais ousado. Hoje é um jogo onde ele tem a vantagem que traz da Bahia, mas ele não pode ficar esperando o Bahia, ele vai ter que atacar. A arma do Flamengo é atacar um time que já está em desvantagem. Ele pode até se dar o luxo de, em algum momento, dar um contra-ataque para o Bahia, até correr o risco de tomar gol, mas ele tem que atacar. Eu acho que o Flamengo precisa atacar e precisa mostrar mais futebol. Concordo plenamente. Não sei se a data FIFA vai trazer alguma mudança, mas há uma expectativa. Aliás, acho que esse jogo, eu tenho uma expectativa bem positiva. São dois times que, teoricamente, devem jogar um bom futebol. Né, Bruno? Isso até colabora pro Flamengo, né? Tem isso. É uma coisa que até colabora pro Flamengo, mas aí que eu quero ver a coragem do Tite é que o Bahia vai precisar se abrir.
O Bahia vai precisar ir para o ataque, o Bahia vai precisar buscar o gol. O Bahia já é um time ofensivo, né? Ele tem um meio-campo ofensivo com jogadores de criação, tem o Cauli, tem o Everton Ribeiro, é um time que tem criatividade. Tem o Caio, que também veio lá do Fortaleza, que também é um bom jogador. Agora, a pergunta que eu faço o Flamengo vai se preocupar em garantir o resultado e vai jogar um futebol feio se defendendo, ou a gente pode esperar do Flamengo, opa, o Bahia vai se abrir, vamos usar os espaços, vamos atacar, vamos fazer gol? Essa eu acho que é a grande dúvida. E que, na minha opinião, tem que ser o Flamengo que jogue com os espaços que o Bahia vai dar, tá? Isso eu quero deixar bem claro. Essa é a minha opinião. Mas, às vezes, não é isso que eu espero do Tite. Pode falar, Bruninho. Eu acho que o jogo vai ser bom porque são dois times que gostam de ter a bola. O Bahia tem uma necessidade do resultado, mas ainda assim o Bahia não é um time que entrega a bola e joga no contra-ataque. Ele não tem nem jogadores tão rápidos para fazer isso, né? Então o Bahia, se jogar muito atrás, ele sofre, né? O Bahia precisa ficar com a bola, envolver o seu adversário, tentar levar o jogo para um lado mais técnico. E o Flamengo também gosta de ter esse estilo de jogo. Então acho que o jogo vai ser legal, vai ser um jogo com mais espaços e o Flamengo tem uma vantagem importante, né? Então o Flamengo pode aproveitar. Hoje, pela escalação provável, vai ter dois jogadores rápidos, o Luiz Araújo e o Bruno Henrique. Então são caras que podem para o Flamengo dar uma velocidade, uma agressividade que às vezes falta quando o Flamengo chega no campo de ataque. Então acho que vai ser um jogo bom, acho que o jogo vai ser bom, com oportunidade para os dois lados, e o Flamengo, como tem a vantagem, ele tem o favoritismo para passar. Mas eu acho que vai ser um jogo legal, acho que vai ser um jogo em que os dois times vão atacar, os dois times vão ter chance de fazer gol, mas o Flamengo está na frente pelo resultado que conseguiu em Salvador. Mauro, você espera um Flamengo que vá se defender e um Bahia que vá atacar? Um Bahia que não vai atacar tanto assim, com medo de levar um gol do Flamengo que mate o resultado? Ou um Flamengo que aproveite os espaços cedidos por esse Bahia? Acho que o roteiro mais provável, pela característica das equipes, né, e até pelos desfalques do Flamengo, com jogadores rápidos na frente, é o Bahia ter mais posse de bola e jogar no campo do Flamengo. O Flamengo tentar usar esses espaços, é o que eu imagino. O Flamengo está em vantagem, o Bahia é um time que gosta de ficar com a bola, ou seja, como eu disse, o Bruno nem tem essa característica de jogar em velocidade, precisa buscar um gol, pelo menos, né? Então, acho que a tendência pode ser que no começo do jogo o Flamengo ataque e tal, mas depois que passarem os minutos iniciais, acho que a tendência é a bola ficar mais com o Bahia e o Flamengo tentar usar os espaços e jogar em transição. É um jogo aí que vai ser, provavelmente um jogo com chances de gols, né? Porque são dois times que têm a capacidade de atacar, o Flamengo e o Bahia, e o Flamengo que vai aí pro jogo com o Bruno Henrique. Pergunta que eu faço, Bruno e Flávio, é a melhor opção o Bruno Henrique? Porque eu acho que porque o Gabigol tá num péssimo momento. Eu acho o Bruno Henrique a melhor opção para tentar improvisar ali no ataque. Ou vocês tentariam o Gabigol para aproveitar essa ausência do Pedro e ver se ele ganha um ânimo que ele não tem há 2 anos? Eu acho que o ideal seria jogar com o Bruno Henrique. Acho que o Bruno Henrique ele teria mais condição de jogo do que o Gabigol. O Gabigol, as oportunidades que ele teve, ele não conseguiu entregar. Então, para mim, a melhor opção, eu concordo mais com o Bruno Henrique. Não sei se o Gabigol seria o caso de um jogo como esse, onde o time vai precisar de velocidade. Eu apostaria mais no Gabigol. Para mim, no Bruno Henrique. Para mim, melhor o Bruno Henrique. Bruno. O Bruno Henrique hoje é um jogador mais confiável, né? Um jogador que tem as questões físicas, teve uma lesão séria, é um jogador que depende da força física, da explosão e consegue manter. Ele já não joga bem com a mesma regularidade que já jogou, mas ainda entrega, ele ainda tem momentos que ele ajuda bastante o Flamengo. Então acho que o Bruno Henrique é um jogador mais confiável. Mas o Gabigol vai ter chance de jogar. É inevitável que sem o Pedro e com uma sequência de jogos que o Flamengo ainda vai ter no ano, que as oportunidades para ele vão aparecer. E aí cabe a ele aproveitar. Ele perdeu espaço porque ele caiu de produção e não conseguiu recuperar e não conseguiu aproveitar as chances que teve nos últimos anos, né? Mas agora a chance vai aparecer. Mesmo que hoje ele comece no banco, ele vai jogar. O Bruno Henrique não vai jogar todas, o Tite vai ter que usar todo mundo.
Então o Gabigol vai ter uma chance aí na reta final, até inesperada. Ele jogaria alguns jogos, claro, mas sem o Pedro ele vai jogar mais jogos do que ele jogaria normalmente.